Irmãos, é sempre um prazer estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. E nós estamos em missões, né? E o tema de missões, como a Camila já leu aqui logo no começo, é vamos completar a missão. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Vamos completar a missão. Então, precisamos completar essa missão. Mas, antes de começar a mensagem dessa noite, eu vou precisar da ajuda de 3 voluntários. Olha só, pode subir aqui vocês bonitos. Não, vocês vão segurar não. Vocês vão trabalhar. Cadê? Eu coloquei aqui. Vem aqui, Caio. Vem me ajudar. Eu coloquei aqui, olha, está escrito aqui, portanto, ide. E eles vão completar aqui o versículo pra gente. É só isso que vocês vão fazer. Tá aqui, ó, o restante das palavras. Pode pegar a fita, bota atrás e pode ir completando. Se quiser, um vai cortando a fita, o outro vai colocando lá e eu quero que vocês completem para mim. Já achou, já vai colocando, enquanto o outro vai botando fita. Estão se organizando, ó. Ok, não me meto mais. Perderam a ponta, gente. Eles estão aqui agora atrás da ponta, que é o perderam. Vou pegar o alicate no meu mochila pra cá. Já deu um jeito, viu? Enquanto eles estão ali, no mistério, vamos ver se no meu estojo tem outro durex fino. Tem outro ali. Achou aqui? Foi, acharam? Não perde. Sabe que tá aí, sabe? Gente, o mais difícil do negócio tá sendo o durex. Pelo menos de Bíblia a gente tá ruim. É, então. Eles estão falando aqui que se eles dependessem do durex para ser salvo, já era. De Bíblia eles não são ruins não, mas de durex... Aqui, ó. Irmãos, de tudo a gente aprende, né? Nós temos aqui... Acabou? Agora lê aí, Caio. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palmas para eles, gente. Apesar do durex ter atrapalhado a vida deles, eles conseguiram. Muito obrigada, meninos. Podem sentar. Irmãos, eles tinham uma missão. Qual era a missão desses meninos? Completar o versículo, certo? Era um versículo que eles já conheciam. Não foi um versículo aleatório, né? A gente está falando sobre isso, é um versículo que eles já conheciam. E a missão deles foi essa. Eu só falei para eles, completa o versículo. E aí, eles completaram com muita facilidade, porque eles sabiam o que era para fazer. Eu não precisei dar todas as instruções. Eles começaram aqui muito bem, se organizando. Quando eu falei, pode começar a colar, eles falaram, não, a gente está se organizando primeiro. Então, eles colocaram o versículo todo em ordem primeiro, para eles colocarem aqui na frente. Eu não dei essa orientação para eles. Eles se organizaram para isso. Aí, deu o problema do durex. Se eu tivesse dado uma outra orientação, de vai tirando e colocando aqui, teria sido mais fácil, não teria?
Teria sido mais fácil, porque é assim que a gente faz na escola, né, Clarice? A gente vai soltando um montão, colocando aqui, ó, rapidinho. Mas eu não dei essa orientação para eles. Então, eles iam tirando, aí tentando dobrar, e aí perdeu a ponta. E tudo isso foi atrapalhando aqui o processo. Mas eles chegaram e concluíram a missão deles com êxito, né? Tiveram aí uns contratempos, mas na nossa vida também temos contratempos. Muitas vezes a gente perde o durex no meio do caminho. Sabe quando a gente sabe direitinho o que a gente tem que fazer, mas a gente não consegue se organizar muito bem, ou a gente está tão ansioso em fazer logo aquilo, em concluir logo aquilo, que a gente acaba perdendo aquele pequeno detalhe que faz com que a gente demore mais a chegar onde a gente deveria chegar. Talvez a gente fique se importando com fazer rápido, e a gente acaba deixando um detalhe para trás. Algo tão simples que era a ponta do durex. Mas por que eu trouxe isso aqui para a gente hoje? Deixa eu tirar, porque eu quero que vocês prestem atenção em mim. Aí vai ficar todo mundo aqui olhando, que está caindo. Eu quero que vocês prestem atenção em mim. Eu trouxe isso aqui porque o tema da nossa mensagem hoje é completar a missão. Só que para completar a missão nós precisamos saber qual é a missão. Eles sabiam qual era a missão. Era completar o versículo. Por mais que a gente não tenha organizado o trabalho deles, eles sabiam se organizar. Por mais que eu não tenha explicado como fazer com durex, eles deram um jeito. O Caio foi lá, pegou um alicate para cortar o durex para fazer uma nova ponta. Olha só. Ele teve a intenção de fazer a coisa certa e ele saiu da zona de conforto. Ele não ficou preso a isso aqui. E agora? A gente podia falar, nem agora, não tem durex. Deixa para lá. Ah, vocês já sabem mesmo qual é o versículo, já entendeu o que era para fazer, a gente não precisa perder tempo com isso. Mas não, foram lá pegar o alicate para cortar e fazer uma nova ponta. Tinha um outro durex ali que não era o durex original, mas ele acabou resolvendo. E às vezes a gente acha que só tem uma forma de fazer alguma coisa. E quando aquela forma não atende aquilo que a gente queria, ou não está dando certo, a gente desiste. E a gente não procura uma outra forma. E nós conseguimos. O Lucas foi na secretaria buscar outro durex, o Gemerson achou um outro durex ali, a Adriana trouxe para cá. A gente se movimentou e a gente conseguiu concluir uma tarefa tão simples. Poxa, mas isso é tão simples, né? Mas na nossa vida acontece tantas coisas assim. A gente planeja alguma coisa e a gente fala, isso é mole para mim, isso eu dou conta com facilidade. E no meio do caminho as coisas vão acontecendo e vão atrapalhando. E às vezes a gente acaba desistindo daquilo que a gente queria fazer, porque não está do jeito que eu quero. Não está como planejado. Então vai dar errado, é melhor largar por aqui mesmo. Mas a missão foi completada com sucesso, né? Eles conseguiram completar. Irmãos, a nossa missão está lá em Mateus, o versículo aqui eles leram só um, mas a gente tem dois, Mateus 28, 29 e 30. 19 e 20, desculpa, que diz assim: portanto, ide, fazeis discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que nessa noite o Senhor esteja confirmando em nossos corações a nossa missão, Deus, a missão que o Senhor deu a todos nós e a missão que o Senhor deu a cada um. Deus, fala aos nossos corações nessa noite de forma espetacular, Senhor. Que possamos sair daqui diferente da maneira como nós entramos, Deus. Muito obrigada por tudo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos então uma missão que eu acabei de ler. E aí a primeira coisa que a gente lê dentro dessa missão é fazer discípulos. Ide e fazei discípulo. O que é o discípulo? O discípulo é aquele que aprende algo, que segue as ideias de alguém, que segue as orientações de alguém, que está disposto a aprender com alguém. E nós precisamos fazer discípulos. Mas como fazer discípulos? Essa é a nossa missão. E quando a gente lê, a gente vai passear aqui entre a nossa missão na igreja, a nossa missão como igreja, que é a missão geral que o Senhor nos deu aqui, e a missão individual. Porque a minha missão é essa, ir fazer discípulo. Mas como eu vou fazer? A Camila falou para a gente aqui, ela faz com as libras. E você faz como? Como você cumpre a sua missão?
Então, nós precisamos fazer discípulos. E você tem feito discípulo? Quando eu penso em fazer discípulo, a gente pensa assim: se eu vou fazer discípulo, alguém vai seguir as minhas ideias. Alguém vai entender que eu sou uma pessoa confiável a ponto de me seguir. De seguir as minhas orientações, de seguir aquilo que eu estou falando, vai estar com o coração aberto a aprender aquilo que eu ensino. E será que eu posso fazer discípulos? Será que alguém gostaria de ser meu discípulo? Aqui nós precisamos fazer discípulos para as pessoas seguirem a Jesus, mas nós é que vamos levar essas pessoas, a missão é nossa. Jesus fala: ide, nós temos que ir. Ide, você que está me ouvindo, ide e fazei discípulos. As pessoas vão te seguir, as pessoas vão acompanhar aquilo que você tem ensinado. E o que você tem ensinado? Será que o que você tem ensinado é algo que é bom que as pessoas aprendam? E aí, fazer discípulo vai além da gente fazer o nosso ide de pregar o evangelho. Porque dentro da minha casa eu faço discípulos. E eu não preciso ser só pai e mãe para fazer discípulos dentro da minha casa. Eu posso ser um irmão, eu posso ser um tio, eu posso ser um primo. Claro que a responsabilidade maior é de pai e mãe. Então nós, como pais e mães, que aqui tem muitos pais, você tem feito discípulo? Seus filhos podem seguir o que você faz? Podem seguir aquilo que você tem orientado? Porque mais do que o que a gente fala, os nossos filhos seguem o que a gente faz. O nosso comportamento, as nossas atitudes, elas ensinam muito mais aos nossos filhos do que aquilo que a gente fala. Né? Tem um ditado que diz: faço o que eu digo, mas não faço o que eu falo. Só que não é assim que funciona dentro da nossa casa. O seu filho pode até dizer que está fazendo aquilo que você fala, porque, né, sabe que se não falar, o negócio fica estreito. Mas ele vai muito mais observar aquilo que você tem feito. Então, dentro da sua casa, você tem feito discípulos? Na sua escola, entre os seus amigos, você tem feito discípulos? Os seus amigos percebem quem você é e eles podem acompanhar e aprender aquilo que você fala? Você tem autoridade de Deus para falar para os seus amigos, para orientar os seus amigos, e eles vão te ouvir? Ou eles vão achar que você é mais um tolo falando besteira? Quando você está no seu trabalho, que alguém vai lá e pede: você pode me ajudar? Poxa, eu estou precisando de uma ajuda. Eu estou passando por um problema, e começa a falar com você. Você está pronto para falar algo de Deus para a vida dessa pessoa? Para que essa pessoa aprenda com a sua vida um pouco mais daquilo que o Senhor quer para a vida dela? Será que nós estamos prontos para ensinar? Será que as pessoas que estão ao nosso redor estão prontas para nos seguir? Porque nós podemos seguir o nosso Senhor Jesus e devemos ser discípulos dele, porque ele não mente. Tudo que ele nos ensina é verdadeiro. E o que eu acho mais lindo assim no plano da salvação foi Deus mandar Jesus. Porque eu entendo que quando Jesus vem à terra, ele vem para mostrar para mim e para você que é possível passar pelo que ele passou. É fácil? Claro que não. Não foi para Jesus. Um dos versículos que eu acho mais lindo é quando Jesus está lá orando e ele chora. E a Bíblia diz que ele chora tanto que ele sangra. Ele chora porque ele sabe a dor que ele vai passar. E ainda assim ele fala: Pai, seja feita a tua vontade. Se for por mim, eu não quero passar por isso. Se for possível, passa esse cálice de mim. Mas que seja feita a tua vontade. Sabe o que isso mostra pra gente? Que Jesus sabia que ia sofrer e ele não queria sofrer, porque ninguém quer sofrer. Jesus sabia a dor que ele ia passar. E ele não queria passar essa dor, mas ele sabia que era preciso passar, para ensinar pra gente que quando a gente está passando por um problema que a gente acha que é o fim do mundo, a gente pode passar. Não vai ser fácil, a gente vai chorar. A gente vai perguntar a Deus: por que o Senhor está permitindo que eu faça isso, que eu passe por isso? Mas a gente tem que entender que o plano de Deus é perfeito. E o plano perfeito de Deus incluía a morte de Jesus por amor a mim e a você. E ele fez isso e ele nos mostra, quando a Bíblia relata essa dor que Jesus passava, era para mostrar para a gente que aquela dor era real.
Ele era Deus sim, mas ele era um homem sentindo dor. Ele era um homem sabendo o que ia passar. E esse homem fez de nós discípulos dele. Então eu posso aprender com ele, porque ele foi capaz de passar. E será que as pessoas podem aprender com a gente? Ou quando a gente está passando pelo momento difícil, a gente começa a esbravejar, a gente começa a negar Jesus, a gente começa a questionar, e a gente fala para as pessoas, e a gente começa a mostrar que a gente não confia tanto assim em Deus. Será que realmente as pessoas podem nos seguir? Podem aprender com a gente? Podem seguir o nosso exemplo de servos? Que não somos perfeitos. E nós não podemos dizer e achar que somos perfeitos. Porque é quando a gente acha que é muito perfeito, a hora que a gente erra, as pessoas só vão acusar a gente. Nós não somos perfeitos. E a outra coisa linda que eu acho na Bíblia, gente, é quando Deus deixa registrado lá, sabe? Quando Davi fez besteira, né? Quando o outro mentiu, quando o outro negou Jesus. Ele deixa isso tudo registrado, para mostrar que são pessoas como nós. Jesus sabia que Pedro ia negar ele, gente. E o que Jesus fala? Cuida das minhas ovelhas. É na mão desse homem que Jesus sabia que ia dar mole, que ele confia o início da igreja. Porque ele sabia que apesar de cometer erros, aquele homem tinha um coração de servo, era um discípulo, que ia fazer discípulos. Então não somos perfeitos, mas precisamos entender o nosso chamado e a nossa missão. E as pessoas que estão ao nosso redor precisam ver em nós alguém que é capaz sim de dar uma palavra na hora que a gente precisa. Os nossos filhos, os nossos familiares, a nossa parentela, a nossa vizinhança precisa ver em nós algo diferente. Ir fazer discípulo vai além, a gente sempre fala isso em campanha de missões, vai além de ir para a África. É aqui no meu espaço que eu faço discípulos. Quando as pessoas que estão ao meu redor, no meu trabalho, na minha escola, na minha casa, veem que eu consigo passar pelos problemas e eu consigo vencer. A hora que eles passarem pelo problema, eles vão procurar a gente, vão falar, como que você conseguiu? Porque agora eu que estou passando por isso, eu preciso de ajuda, que eu não sei como fazer. E aí você está criando discípulos. E aí você está formando discípulos. Então, nós precisamos ter um caráter, uma vida, onde as pessoas possam olhar para nós e ver que somos diferentes. Isso é fazer discípulo. Fazer discípulo na nossa casa é ser exemplo para os nossos filhos. Não é falar para ele, ó, eu estou fazendo, mas não é para você fazer não, hein? Porque isso ele já sabe. O difícil, o muito difícil é a gente falar, eu estou abrindo mão disso que eu quero, porque eu quero que o meu filho veja o que é melhor. Eu estou abrindo mão do meu desejo, porque eu sei que o meu filho precisa ver em mim alguém que é diferente. Alguém que busca fazer a coisa certa. Porque eu quero que o meu filho um dia olhe para mim e fale, eu quero criar os meus filhos como meus pais me criaram. E como é difícil a gente fazer discípulo dentro da nossa própria casa. Porque aqui na igreja eu posso vir, né, e fazer uma cara de boazinha e pregar aquilo tudo que vocês querem ouvir, né, que está escrito na Bíblia, a gente sabe o que é, e eu prego aqui, ai, coisa linda, olha como a Fernanda prega bem, e dentro da minha casa eu não sei nada disso. O difícil é dentro da minha casa, onde eu não vou pregar com as minhas palavras, mas eu vou pregar com o meu exemplo. Então precisamos fazer discípulos começando dentro da nossa casa. E a primeira pergunta que eu faço para você é essa: você tem feito discípulos? Ainda que não seja pregando a palavra do Senhor, porque você pode dizer, Fernanda, meu dom não é esse, eu não sei pregar, eu não sei ministrar. Mas você não precisa disso para fazer discípulos. E você tem feito discípulos? Seus filhos, seus amigos da escola, seus amigos do trabalho podem ver em você alguém diferente. Todos nós devemos ser discípulos de Jesus e seguir seus ensinamentos, porque Ele nos ensina a viver uma vida plena, mesmo nas dificuldades. Foi isso que o Senhor nos ensinou e é isso que nós devemos mostrar para as pessoas. Uma vida plena não é uma vida sem dificuldade. Uma vida plena não é uma vida sem problemas. Uma vida plena não é uma vida sem momentos de tristeza e de dor. A gente passa por tudo isso.
Mas uma vida plena é a gente passar por isso sabendo em quem a gente pode confiar. Segurando na mão do Senhor e falar, eu não sei onde vai dar, mas eu confio que o Senhor vai me levar. Isso é ter uma vida plena. E isso a gente consegue quando a gente confia naquele que é o nosso mestre. E a gente segue ele como discípulos fiéis ao Senhor. Seguindo aqui no texto, no versículo 19, diz assim depois, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aí vem uma responsabilidade maior. Porque os discípulos daquela época, eles tinham que fazer discípulos. Quando Jesus fala isso aqui, ele está falando para os discípulos dele. Os discípulos dele encontram ele ressuscitado. E aí Jesus dá essa orientação para os discípulos dele. Olha, vai lá e faz discípulo. Vocês são meus discípulos, agora façam discípulos. E aí a gente ir e pregar o evangelho e a gente começar a falar, foi uma pena que caiu. A gente começar a pregar o evangelho, a gente consegue. Só que aqui está dizendo que a gente tem que batizar. E aí o batismo, ele já implica numa responsabilidade maior. E essa responsabilidade não é só minha como discipulador. Essa responsabilidade é do discípulo, de tomar essa decisão. Só que a gente precisa orientar, a gente precisa caminhar junto. A gente precisa direcionar até que essa pessoa tenha maturidade de entender que ela necessita do batismo. E o que é o batismo? Eu posso vir aqui na igreja, ouvir a mensagem do pastor, sentir a presença de Deus, começar a querer, receber coisas do Senhor e adorar ao Senhor e de repente até servir ao Senhor, mas eu não quero isso publicamente. Eu não quero um compromisso, eu quero ajudar. A gente ouve muito isso quando a gente começa a convidar as pessoas para alguns ministérios. Não, se precisar de mim, eu estou aqui para ajudar, mas não quero me comprometer, não. Mas o compromisso que eu estou falando aqui não é o compromisso com o ministério, é o compromisso com Deus. É você não ter vergonha, é você dizer, sou sim crente, com essa palavra assim pesada, né? Eu sou crente, eu sou servo do Senhor. Eu entendi que é o melhor lugar para mim, então pense o que quiser. A minha decisão é essa. Quando eu me batizo, eu tomo essa pública profissão de fé. Não é isso que a gente aprende quando a gente fala uma palavra tão assim, né? Pública profissão de fé. O que significa isso? É eu dizer para todo mundo que eu realmente quero servir a Jesus, que eu creio e que eu quero me tornar membro desse corpo, não membro dessa instituição, mas membro desse corpo. E aí eu venho aqui, ou em outra igreja, né? De preferência aqui, né? Mas se for em outra igreja, ok. Você vem aqui no batistério, você é batizado. E o simbolismo disso é morrer para o mundo e viver para Cristo. E quando você se batiza, você faz isso publicamente. É um passo que você dá para dizer para todos que você não se envergonha desse evangelho. E a responsabilidade é nossa como discipuladores de orientar. Não é só pregar a palavra. Não é só eu parar ali e pregar o evangelho para alguém. Eu tenho que caminhar junto. Fazer discípulos é caminhar junto daquele discípulo, daquela pessoa que está tomando essa decisão. É orientar, é direcionar, é esclarecer as dúvidas. Gente, quem está chegando na igreja tem muita dúvida. E a gente às vezes acha, vai ler a Bíblia. Não é assim não, porque tu lê a Bíblia, tu continua com dúvida. Então o nosso papel é caminhar junto. É orientar, até que essa pessoa esteja pronta para tomar essa decisão, que é a decisão do batismo. Então o ID vai além de pregar, vai além de só falar. O ID inclui o batismo, inclui eu levar essa pessoa tão a sério, a ponto dela querer levar a sério esse evangelho e dizer publicamente, eu quero servir a esse Deus. Eu quero caminhar, eu quero fazer parte desse corpo. É preciso ter certeza desse compromisso. Quando a gente afirma isso no batismo, a gente precisa ter certeza. Eu lembro que, há muitos anos atrás, quando o Gabriel queria se batizar, eu fiquei muito preocupada, porque o Gabriel se batizou muito novo. Mas ele tinha certeza do que ele queria, e eu autorizei e ele se batizou. E o Daniel já quis se batizar também, ele estava no Anver.
Olha isso, qual embaixador que não quer se batizar lá no Anvé, no Sítio do Sossego? Para quem não sabe, o Sítio do Sossego é o sítio dos embaixadores e a gente chama de quartel-general dos embaixadores. É lá que eles acampam em janeiro. E para eles, gente, aquele é o lugar mais top do mundo, é o Sítio do Sossego. E tem batismo lá. O nosso pastor faz batismo lá na primeira semana e a gente só vai na primeira semana. Então ele falou, mãe, eu quero me batizar. E eu falei para ele, filho, espera mais um pouquinho. Porque eu não quero que meu filho se batize só para dizer que é mais um que se batizou. Ou para poder dizer, me batizei no Sítio do Sossego. Eu quero que ele se batize quando ele tiver certeza. Quando ele tiver maturidade, porque batismo é isso. E às vezes a gente vê adultos que se batizam porque alguém botou pressão, ou sei lá por quê. Mas batismo é algo muito sério. A gente vê algumas organizações, até não evangélicas, que quando alguém entra para fazer parte daquele grupo, tem o batismo. Não o batismo como a gente faz, né? Mas o pessoal de motoclube tem lá o batismo deles, quando você vai fazer parte daquilo ali. O pessoal de capoeira tem o batismo deles. É incluir, é fazer parte de algo. Então, o batismo, o ID de Jesus inclui o batismo. A gente não vai ficar só falando para a pessoa. Essa pessoa tem que sentir o desejo de fazer parte disso aqui. De se envolver de verdade. É tão bom a gente sentar e ouvir a palavra de Deus. É tão bom a gente levantar e adorar ao Senhor com hinos lindos. Isso faz bem para a gente. Mas é tão bom a gente fazer parte, a gente chorar com os que choram, a gente arregaçar a manga, a gente correr atrás de fazer a coisa acontecer. Seja esse, irmãos, não se conforme em ficar sentado. Todos os cultos, claro que a gente gosta de ficar sentado, a gente precisa também sentar e receber de Deus, né? Mas não se conforme em só ficar sentado. Busque mais, porque Deus tem uma missão para você. A tua missão não é ficar sentado esquentando o banco. Deus tem uma missão para você. Cumpra a tua missão. Não fique de fora. Faça parte. Se você ainda não se batizou, pense sobre isso. O ID de Jesus é para você. É para mim. É para nós. E nós precisamos ter clareza de qual é a missão que o Senhor nos deu. É fazer discípulo. É fazer parte de um corpo. E aí quando a gente pensa, né? Não é fácil a gente fazer parte de um corpo e seguir a Jesus, irmãos, seguir direitinho, não é fácil não. Nesse mundo que a gente tem vivido, onde as pessoas querem sempre arrumar um jeitinho para tudo, onde tudo tem um jeitinho de ficar mais fácil, onde ninguém quer ficar por baixo, onde todo mundo quer aparecer um pouco mais, não é fácil seguir a Jesus, porque seguir a Jesus como verdadeiros discípulos de Jesus é se negar. É o contrário do que a gente tem visto. É negar quem eu sou, para que o Senhor sobressaia. É o Senhor aparecer mais do que eu apareço. Isso é servir Jesus e isso não é fácil. Hoje você vê, se você abre qualquer negócio, você tem que botar a tua cara nas mídias sociais. Não é assim? Quem tem algum negócio aí? Você tem que começar a colocar nas redes sociais. Você precisa aparecer. E a gente acabou acostumando com isso. Em aparecer. Em mostrar as coisas que a gente tem feito, em mostrar, sei lá, porque a gente quer compartilhar as coisas, porque tudo que eu acho que é muito legal, que eu quero compartilhar, eu coloco lá nas minhas redes. Minhas redes são todas abertas, ninguém precisa pedir convite para ver nada meu, só botar meu nome lá que vai ver tudo, porque tudo que eu compartilho lá é algo que eu acho que vai ser legal para alguém ver, e aí eu compartilho lá, mas a gente tem uma super exposição de tudo. E às vezes aquele que precisa ser exposto a gente não expõe. A gente expõe a nossa vontade, a gente expõe aquilo que a gente gosta, a gente expõe aquilo que todo mundo vai falar. Uau, olha onde ela está. Uau, olha o que ela está fazendo. Mas e esse Deus que me permite chegar lá, eu estou expondo? Esse Deus que é quem me faz caminhar, é quem me sustenta, é quem me orienta, é quem me dá forças quando eu não tenho, é aquele que enxuga as minhas lágrimas, esse eu estou expondo? Não é fácil seguir a Jesus. Eu acho que de verdade nunca foi.
Em cada tempo tinha os seus problemas. Em cada tempo tinha as suas dificuldades. Hoje a gente tem muitas facilidades e a gente tem outras dificuldades, né? O acesso à internet, por exemplo, é uma bênção, se bem utilizado. É pelo acesso à internet que nós temos irmãos hoje assistindo o culto. É pelo acesso à internet que a gente consegue pesquisar, quando a gente vai preparar uma mensagem, de repente pesquisar algo que a gente não sabia. Quer ver uma coisa? Quando eu vou pesquisar, pregar alguma coisa que fala de peso, de moedas da época, e aí eu quero ter uma noção daquele valor, aonde que eu vou? Na internet, claro. E aí a gente pesquisa lá, vê o valor disso, quanto que daria em real hoje, e a gente consegue ter uma ideia se aquilo tinha um valor grande ou não. Facilita a gente. Mas a gente não pode ser refém disso. A gente não pode deixar que os nossos momentos com a nossa família e com os nossos amigos estejam abaixo, ou melhor, acima de qualquer coisa, sei lá, a gente acaba deixando, me confundi aqui, a gente acaba deixando os nossos momentos com a nossa família em segundo plano, porque a gente quer ficar o tempo todo utilizando e sabendo do que está acontecendo, né, no mundo, e às vezes coisa que tão fútil, e a gente perde tempo. Gente, eu estou falando de mim, porque às vezes eu pego, foi essa semana eu peguei a mensagem, meu celular para mandar uma mensagem para minha cunhada, eu nem sei o que eu fiz, que eu não mandei a mensagem para minha cunhada, e era uma coisa importante, e no final das contas, eu me dei mal, porque eu não mandei a mensagem para minha cunhada. Por quê? Porque o celular estava na mão, tinha uma outra notificação, eu fui ver a outra notificação e não fiz o que eu tinha que fazer. Alguém aqui já passou por essa situação como eu? Olha aí. A gente está tão envolvido em tanta coisa, e são coisas que de fato pode ficar para depois. Não pode, gente. Fala, não pode ficar para depois. Pode. Eu falo lá em casa, se for emergência, vai ligar. Porque no meu trabalho é mais fácil eu ver a notificação, porque o celular fica perto, do que em casa. Porque em casa a gente deixa o telefone na cozinha, aí a gente vai no banheiro, a gente vai na sala, a gente vai na área de serviço, e o telefone está lá apitando, você não está nem vendo. Então eu falo, se for emergência, vai ligar. Mas a gente toda hora dá uma passadinha lá e vê se tem uma notificação nova. Principalmente o WhatsApp. O Instagram, o Facebook, a gente até deixa para lá, né? Mas o WhatsApp... E tem uma galera aí que tem toque. Tem uma galera que eu conheço aí, que não pode ver notificação. Aí fica nervoso se tiver notificação. Tem que ir lá tirar a notificação. Irmãos, olha como tem sido isso. Uma coisa que é bênção na nossa vida. A gente deixa que isso se transforma em maldição na nossa vida. Isso nem tinha nada a ver aqui com a mensagem, mas isso tem acontecido na nossa vida. E nós precisamos estar atentos. Sabe por quê? Porque a gente deixa de cumprir a missão por causa disso. Você tem uma programação para fazer no dia. E isso, de novo, já aconteceu comigo. Eu não estou falando com você, não. Estou falando comigo. Eu tenho um monte de coisa para fazer no dia. E no final do dia eu não dei conta de fazer aquilo tudo que dava para eu fazer. O tempo que eu tinha dava para fazer. Mas eu me perdi na internet. Eu me perdi pesquisando uma coisa, aí fui ver outra, fui ver outra, fui ver outra, fui ver outra. E no final não fiz o que eu tinha que fazer. E a gente perde a missão, o foco da missão. Então, para que a gente cumpra a missão, a gente precisa organizar a nossa vida. A gente precisa organizar o nosso tempo. Quantas vezes a gente diz que a gente não tem tempo para fazer as coisas? Mas dá uma olhadinha lá. Para adulto eu não sei se tem não, mas eu sei que tem aquele, não sei que é lá, Family. Qual é o nome, Gabriel, que controla o celular? Que a gente bota muito no celular de criança. Hã? É um aplicativo aí que a gente bota no celular de criança, que a gente consegue controlar o tempo que eles ficam na internet, o que eles usam, qual aplicativo que eles entraram. É um tipo de segurança que a gente bota no celular dos filhos. Eu não lembro mais o nome, não. Se a gente botar isso no nosso celular, você vai ver quantas horas você passou na internet. O que mais você assistiu na internet? Eu sei que nem todo mundo aqui tem o hábito. Eu sei que tem gente que não liga mesmo para a internet. Mas também tem gente que não consegue largar o telefone, né? E aí, como é que a gente vai cumprir a missão? A gente precisa de organizar o nosso tempo, organizar a nossa vida, porque Deus deu a missão para cada um de nós e Ele deu condição da gente cumprir essa missão. A gente precisa se organizar. Vocês acham que Jesus não tinha um planejamento de tudo o que ia acontecer?
Vocês acham que ele não sabia como andar para não as cidades que ele tinha que visitar, uma após a outra, cumprindo tudo que ele tinha que cumprir? Paulo, quando se organizou, as viagens missionárias, planejamento. E a gente precisa cumprir esse nosso planejamento para que a gente possa cumprir a missão. E aí, como eu estava falando, né, que a gente acabei saindo aqui, não é fácil a gente cumprir a missão. Só que lá no versículo 20, diz assim no final: e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha só, o Senhor nos garante que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, não vai ser fácil cumprir. Guardar, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho dito. Ou seja, é ter uma vida de discípulo fiel a Deus, obedecendo tudo que Ele nos ensinou. Ele nos ensinou a amar, Ele nos ensinou a perdoar, Ele nos ensinou a abrir mão dos nossos desejos para servir ao Senhor. Ele nos ensinou a a olhar o outro e se colocar no lugar do outro. Ele nos ensinou tanta coisa que é difícil da gente fazer. Mas Ele fala para a gente guardar tudo isso. Que a gente precisa guardar tudo isso e obedecer. E aí a gente, sabendo que é difícil, Ele nos dá uma palavra de consolo. E eis que estou convosco todos os dias. Querido, não vai ser fácil. A gente vê aqui os nossos jovens. Aqui estava um banco, alguns estão lá em cima agora no som. Trabalhando também, porque aqui é tudo assim, todo mundo trabalhando. Tem um grupo aqui, tem um grupinho ali atrás, tem um grupo ali. Irmãos, não é fácil ser jovem nesse mundo de hoje. Não é fácil. Eu converso muito com o Gabriel e, gente, não é fácil. Esses meninos e meninas têm vivido momentos difíceis. Momentos difíceis que eu digo de se manter firme com o Senhor. Não é fácil para eles. Porque ao redor deles tem tanta coisa louca que... E isso aí, gente, eu falo, é mais difícil para eles do que para a gente. Na nossa época. Porque tem coisas que ele me conta que eu fico, mas o que é isso? Me explica isso aí, né? Assim, Gabriel, me explica isso aí. Isso significa o quê? Mas esse... Gente, é tanta coisa que foge daquilo que a gente imagina. E para eles se manterem fiéis ao Senhor, discípulos do Senhor, e fazer discípulo. E às vezes a gente olha para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, e a gente está sempre com o olhar pronto para criticar, né? Ah, mas também. Mas a gente já se colocou no lugar deles? Já parou para pensar o que eles têm passado, o que eles têm vivido? E aí a gente fala assim, mas se é servo de Deus, tem que fazer e pronto. É assim? Quando você era jovem e adolescente, era tão fácil assim? Não é fácil, gente. As tentações, eles não precisam buscar, não. Chega na cara deles. Quem é mãe de jovem e adolescente aqui sabe muito bem do que eu estou falando. Chega na cara deles. E eles têm que estar preparados para dizer não. E quem é a responsabilidade? É nossa. De fazer com que os nossos filhos formem discípulos. Não é fácil, mas o Senhor nos garante: eis que estou convosco todos os dias. Confia no Senhor. Não é fácil, mas não é impossível. Gente, Satanás, ele tentar, né? Ele tentou o próprio Jesus no deserto, o Filho de Deus. Ele sabia quem era e ele foi lá. Tu acha que ele não vai tentar a gente? Tu acha que ele não vai querer perturbar a gente se ele foi perturbar Jesus? E Jesus nos ensina, é possível vencer. Mas só é possível quando a gente está, ligação direta com o Senhor. Só assim é possível. Sem deixar brecha. Para que os nossos desejos não falem mais alto do que aquilo que o Senhor tem para nós. Ele nos garante, estarei convosco todos os dias. Na hora que os meninos estavam montando aqui, teve um momento que eu tive que intervir. Que eu fui lá pedir o outro durex, que eu fui tirar a ponta da primeira vez que eles perderam, eu que tirei a ponta. É assim que Jesus faz com a gente.
Ele te dá a missão. Ele te dá a condição de cumprir essa missão. Mas se em algum momento da sua vida você perder a ponta, Ele está ali para te ajudar. Ele não vai te abandonar. Ele vai achar a ponta para você. Ou Ele vai arrumar um durex novo para você. Alguma coisa Ele vai fazer, mas Ele vai intervir. Porque Ele não te abandona. A missão não é fácil. Não é. Tem muita gente hoje por aí, em várias igrejas, não pelo que o Senhor é, mas pelo que quer receber de Deus. E essa é a difícil missão, porque você mostrar o que Jesus pode fazer pela sua vida não é difícil. A gente tem muitos exemplos. Mas a pessoa ter o desejo de servir a esse Deus e abrir mão dos seus desejos, se comprometer com Jesus e fazer parte do corpo, aí que entra a dificuldade. Porque na primeira problema é fácil a gente querer sair. Precisamos criar raiz, irmãos. Precisamos criar raízes profundas, fortes, que nos sustentem durante o temporal. E o Senhor está pronto para isso. Ele te deu a missão, mas você sabe qual é a sua missão? Você tem cumprido a sua missão? Você tem feito discípulos? Você tem sido discípulo do Senhor? O que você precisa para cumprir a sua missão? Talvez relembrar o que o Senhor já fez por você. Talvez ter coragem de arregaçar as mangas. Talvez ter coragem de deixar o seu eu de lado e fazer aquilo que o Senhor te chama para fazer. O Senhor não chamou ninguém à toa. Todas as pessoas que estavam ao redor de Jesus eram comprometidas e trabalhavam, tinham alguma coisa para fazer. Tanto que os discípulos não estavam dando conta, instituíram quem? Os diáconos. Por quê? Ninguém ficava à toa, todo mundo tinha o que fazer. O Senhor faz isso. Ele te dá uma missão quando Ele te chama, quando Ele te recebe, te limpa, te lava e fala, vai, a tua missão é essa, e eu estou contigo. Eu não vou te deixar sozinho. Tem um filme de guerra, me ajudem aí, irmãos, porque eu sou péssima para gravar essas coisas. Um filme que um soldado, ele não podia pegar em armas, mas ele cuida de todo mundo, ele não deixa ninguém para trás. Até o último homem. Esse filme é lindo. Eu imagino Jesus assim com a gente. Não vou te deixar. Vou ficar contigo. Eu não tenho medo. Fica tranquilo, porque eu não vou te deixar. E você tem essa confiança, querido. Você pode confiar. A coisa está apertada. Imagina Jesus assim do teu lado. Ó, não vou te deixar. Estou contigo. Você não está sozinho. Não vou te deixar. É isso que Ele faz. Ele não nos abandona. Isso é palavra de Deus. Se você crê nisso aqui, ó. Porque não adianta, se você não crê na palavra do Senhor, não adianta eu falar nada para você, porque tudo que eu estou falando aqui está aqui. E é aqui que está escrito que Deus não mente. E é aqui que está escrito que Ele não nos abandona. Então confia no Senhor, Ele não vai te deixar sozinho. Sabe, até o último homem, até o último filho, Ele vai ficar ali contigo, ó. Pode estar tudo caindo, tudo desmoronando, que Ele está ali com você. Ele não é um comandante, um capitão, eu não sei qual é a hierarquia, que manda você ir, vamos ver no que vai dar. Ele vai contigo e Ele não te abandona. Todo mundo pode te deixar, todo mundo pode virar as costas para você. O Senhor não faz isso. Ele não te abandona. Ele te dá uma missão que pode parecer muito difícil. Se manter santo nesse mundo, se manter separado nesse mundo, se manter, sabe, fazendo a vontade de Deus quando todo mundo acha que isso é caretice. Quando seus amigos na escola ou no trabalho, porque a gente fala muito de jovem, mas no trabalho, em empresas, as pessoas acham também que os crentes são caretas. Se você começa a falar de Jesus, se você começa a falar que você é o homem de uma mulher só, a mulher de um homem só, e eu, hein? Você já é olhado meio que de lado. Mas o Senhor te garante, Ele está contigo. Vai lá e afirma quem você é. Não tem medo. Não tenha medo de dizer que serve ao Senhor. Não tenha medo de dizer que você é sim homem de uma mulher só. Lá perto de casa tem um
um senhor que passa vendendo bolo de aipim, cuscuz, bolo de cenoura, umas coisas assim que ele vende. E uma vez eu estava em casa e ele passou vendendo, deve passar lá também, né, tia Marta? Ele não chama atenção, ele passou vendendo e ele fala, olha o cuscuz, olha não sei o que. E ele fala assim, feito pela mulher mais linda da minha vida. Gente! E aí ele grita, minha esposa, coisa linda. A primeira vez que eu fui comprar cuscuz nele, eu fui por causa disso. Porque quando ele falou, e é bom, quando ele falou, aquilo me chamou a atenção. Um homem declarando no meio da rua que a esposa dele é a mulher mais linda dele. Olha o orgulho que esse homem tem de falar da esposa dele. Eu nunca vi a esposa dele. Não faço ideia de quem seja. Porque ela faz e ele vende. E ele passa, sobe morro, desce morro, anda a rua para lá e para cá. E ele fala isso para todo mundo. Feito pela mulher mais linda da minha vida, a minha esposa. Quando eu ouvi aquilo da primeira vez, eu fui ver o que era. Eu falei, vou comprar esse cuscuz, eu quero ver. E é uma delícia, aí a gente virou freguês, né? Mas é uma delícia, mas o que me chamou a atenção, olha o orgulho que esse homem tem de falar da mulher dele, gente. Esse homem, ele não tem vergonha de dizer que ele tem uma esposa. E que é a mulher mais linda. Ou seja, se você quiser chegar aqui perto de mim, já saiba que eu tenho a mulher mais linda, a minha esposa. Olha que coisa linda. Não tenha vergonha de declarar isso. De declarar que você tem uma esposa, de declarar que você tem um marido, de declarar que você é sim obediente aos seus pais e que você não vai mentir para os seus pais. Porque o Senhor está contigo te fortalecendo. E esses que podem em algum momento rir de você, um dia eles vão ver que a tua fidelidade a Deus, a tua fidelidade ao teu cônjuge, a tua fidelidade aos teus pais vão te honrar. Você vai ser honrado pelo Senhor, pela fidelidade que você tem. Qual é a tua missão, irmão? Qual é a tua missão nessa igreja? Qual é a tua missão na vida? Qual é a tua missão na tua família? Deus te deu uma missão. Se você está esquecendo dela, hoje é a noite de você lembrar. E eu quero te convidar a lembrar. Lembrar da missão que o Senhor te deu. Eu não sei qual foi o ministério que Deus te chamou. Eu não sei como tem sido dentro da sua casa. Eu não sei se tem sido difícil em algum momento. Não sei mesmo. Mas o Senhor sabe. Porque foi Ele que te deu a missão. Ser pai e mãe é uma missão. Ser líder na igreja é uma missão. Fazer parte de um grupo na igreja é uma missão. Ser servo de Deus é uma missão. Qual é a tua missão? Lembre-se dela nessa noite e coloque para Deus aquilo que tem atrapalhado você de cumprir a sua missão. Não esqueça que Ele está ao seu lado, que Ele não te abandona. Não esqueça que se em algum momento der um problema, Ele vai arrumar outra solução para você. Porque se você está disposto a cumprir essa missão, Ele está do seu lado. Ele vai te ajudar, Ele não vai te deixar só, Ele não te deixa só. Confia no Senhor. Qual é a tua missão? É hora de completar a sua missão. O convite é esse. Vamos completar a missão? Aliás, não é um convite. É uma ordem. Vamos completar a missão. Eu que estou te convidando agora. Vamos? Vamos completar a missão? Se tem alguma coisa te atrapalhando, querido, coloca na mão de Deus. Se você estava precisando de um tempo, porque às vezes a gente fala umas coisas assim, né? Não, eu estou dando um tempo, já já eu volto para a obra do Senhor. Vai esperar até quando? Imagina se Jesus falasse, não, eu vou dar um tempo de você. Já já eu volto para te abençoar de novo. Como é que a gente ia viver, gente? Não tem tempo, é agora. É hora de você se preparar, colocar a farda, pegar a sua arma poderosa e cumprir a tua missão. A missão foi dada a você. Tenha compromisso, se aproprie dessa missão. Honre aquele que te deu a missão, porque ele te deu essa missão porque ele confia em você.
Eu tenho certeza, eu não entendo nada de vida militar. Eu não sei a hierarquia, eu não sei nada, entendo nada de vida militar. Mas eu tenho certeza que quando lá, sei lá, um comandante dá uma ordem para alguém, ele dá aquela ordem porque ele sabe que ele é capaz de cumprir. Com o Senhor não é diferente. Ele te deu uma missão porque Ele sabe que você é capaz de cumprir. Talvez você esteja colocando alguns empecilhos. Não é a hora, não tenho tempo, não estou pronto, é muito cedo, é muito tarde. Mas não é, irmãos, a hora é agora. É hora de você cumprir a missão. É hora de você arregaçar a manga e cumprir a missão que Deus te deu. Seja ela na tua casa, seja ela na igreja, seja ela no teu trabalho, seja uma decisão que você tenha que tomar, é hora de você tomar. Eu falo muito lá em casa. Hoje eu planejo o meu futuro, sempre, mas eu não deixo de viver o hoje, porque eu não sei até quando eu estarei aqui. Você vai esperar o quê para cumprir a tua missão? Você sabe até quando você estará aqui? Eu não sei. Você também não sabe. A hora é agora de você cumprir a tua missão. Agora é a hora de você vestir a farda, pegar a tua arma e seguir em frente. Cumprir a tua missão.